Amém. Senhor Jesus. Irmãos, louvado seja o Senhor por essa esfera. Nós precisamos sempre estar agradecendo ao Senhor, principalmente numa esfera em que a cidade se encontra, né? Está todo mundo festejando a carne e nós estamos exercitando o nosso espírito. Amém? Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor, para ser vencedores. Amém, irmãos? Nós cremos que o Senhor está voltando. Ele está preparando o seu povo, não é isso? E nós somos partes desse povo. Infelizmente, as grandes massas, elas estão vivendo alheias a esse fato, a essa realidade. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho, onde quer que nós estejamos. Mas a pregação mais eficaz, irmãos, é o nosso viver. Amém? Senhor Jesus, por isso que nós vamos ver essa palavra essa noite, para que nós possamos sair daqui essa noite mais encorajados, mais cheios do Espírito, com o coração mais cheio de encargo pelo Senhor, pela sua volta e pela edificação da sua igreja. Senhor Jesus, vamos ficar de pé? Vamos desfrutar, a palavra é desfrutar, irmãos. Vamos desfrutar de 1 Coríntios, capítulo 2. Eita, meu irmãozinho Anderson, morrendo de sede aqui, se tiver uma aguinha. Capítulo 2, Senhor Jesus, versículo 9 e 10. Vamos ler todos juntos? 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10. Oh, Senhor Jesus, acharam? Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler agora, todos juntos. Sim. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. Vamos ler agora uns para os outros o versículo 9. Amém. Exercitando o nosso espírito, irmãos. Amém. Nem olhos viram. E está escrito, hein? Senhor Jesus. Obrigado, Rafa. Dá com muita sede. Oh, Senhor Jesus. Senhor, seja conosco essa noite, Senhor. Senhor, fala para nós. Fala para nós, Senhor. Oh, Senhor Jesus, quero liberar meu espírito. Obrigado, meu irmão. Beleza. Oh, Senhor Jesus. Vamos nos sentar, irmãos. Louvado seja o Senhor. Irmãos, o título dessa mensagem, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, é a mensagem 7 da série Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus, irmãos. Cristo é a sabedoria de Deus. Amém? Nós estamos desfrutando hoje da 7ª mensagem, que na verdade é uma continuação da mensagem anterior. Daí o sentimento de eu estar aqui essa noite compartilhando com vocês. É uma continuidade da mensagem que nós liberamos no domingo passado. Amém? Então eu vou retomar fazendo uma retrospectiva aqui, um resumo da mensagem anterior. Nós desfrutamos do capítulo 1 de 1 Coríntios. Né? Na mensagem passada. E no finalzinho do capítulo 1, na verdade. E nós começamos o capítulo 2 de 1 Coríntios. Hoje o propósito
é concluir esse capítulo, que é um capítulo pequeno. Tem 16 versículos. E nesse capítulo, nós começamos no versículo 1, mostrando a pessoa de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: aqui está a pessoa dele, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Aqui Paulo mostra para nós, ou para os coríntios, a maneira que ele pregava e que ele pregou o evangelho para aquela igreja. Irmãos, quem produziu os irmãos em Coríntio, o que produziu essa igreja em Coríntio, foi o Senhor por meio de um homem, por meio do ministério de um homem, por meio de Paulo. Amém? Isso já traz uma revelação grandiosa para nós. Deus usa homens e mulheres para que ele se mova nessa terra e para que ele realize a sua obra nessa terra. É assim que Deus faz. É dessa maneira que Deus age, por meio de homens e mulheres. Isso significa dizer que Deus quer usar você. Deus quer me usar. Agora, o fato de Deus me usar, de Deus usar você, não consiste em você querer ser usado por Deus. Não depende de você decidir em você mesmo, né? Em servir a Deus. Não. Deus é que escolhe você para servi-lo. Amém, irmãos? Só que para isso, irmãos, você e eu precisamos ser pessoas adequadas para que Deus possa usar. Deus, ele não usa qualquer pessoa. Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que Deus usa intelectuais ou pessoas que se destacam de alguma maneira, que tenham muitas propriedades. Não estou dizendo isso. Eu estou falando da condição da pessoa. Deus, ele não vai usar uma pessoa que vive em pecado, que vive de uma maneira desregrada, que vive de uma maneira ímpia. Não. Deus vai usar uma pessoa cuja vida é uma vida que o expresse. Por isso que Paulo diz eu. E esse eu pode ser você, pode ser eu também. Em que nós nos apoiamos, irmãos? Nós nos apoiamos em quê? Nas nossas habilidades? Na mensagem passada eu cometi um equívoco. E eu estou aqui para pedir perdão a vocês e para corrigir o meu equívoco. Eu falei para vocês que Paulo não era eloquente. Lembram disso? Quem lembra aqui? Eu falei isso para vocês. Só que durante essa semana, desfrutando um pouco mais, o Senhor falou para mim que não é isso não. Eu me enganei, irmãos. E nós não sabemos de tudo, graças a Deus por isso. E não temos nenhum constrangimento em reconhecer nossas limitações e nossas falhas, né? Eu cometi um equívoco e vou mostrar para vocês agora, tá? Vamos aqui em Atos, capítulo 21. Quando eu disse que Paulo não era eloquente, eu quis dizer, na verdade, que Paulo era eloquente, mas ele não fazia uso da sua eloquência. Ele não fez uso da sua eloquência para anunciar o evangelho. Ele usou o seu espírito. Sabe por que isso, irmãos? Antes de concluir, eu vou mostrar para vocês, tá? Vamos aqui em Atos, capítulo 21. Ó Senhor Jesus. Atos, capítulo 21. Versículo 35. Diz assim. Eu vou contextualizar primeiro. Isso aqui foi quando Paulo foi preso. Essa porção aqui, essa passagem, tá? Paulo foi até Jerusalém. Todos nós conhecemos, né? Esse episódio. Que ele foi concluir o seu voto de nazireado diante do templo. O Senhor não permitiu. Causou um alvoroço na frente do templo. Os homens alguns judeus quiseram até atentar contra a sua vida. E aqui nessa situação, alguns soldados romanos, me parece que
soldados e oficiais do Império Romano tiveram que intervir para que Paulo não fosse morto. Então eu vou começar a partir do versículo 35, tá? Capítulo 21 de Atos. Diz aqui, ó: ao chegar às escadas, essas escadas são as escadas do templo, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. As pessoas queriam matar Paulo. Por quê? Porque corria um boato em toda a região que Paulo estava ensinando as pessoas a não mais observar a lei mosaica, a lei de Moisés. Então os judeus, zelosos da sua religião, queriam matá-lo por causa disso. Versículo 36. Pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é permitido dizer-te alguma coisa? Paulo falou para o comandante da guarda. Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Imagine como Paulo era ousado. Senhor Jesus, não era? O povo querendo matar ele, ele: peraí, deixa eu só 5 minutinhos aqui para me dirigir ao povo, né? Versículo 40. Obtida a permissão, Paulo em pé na escada. Quero tocar no 40, nesses dois próximos versículos. Ó, em pé na escada, fez a mão sinal ao povo, tipo assim, ó, né? Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o hebraico não é qualquer pessoa que falava hebraico. Não era qualquer pessoa. Olha a reação do povo no versículo 1 do capítulo 22. Olha a reação do povo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Ele falando isso em hebraico. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. Paulo, ele tinha muito conhecimento, irmãos. A língua hebraica foi a língua em que o Antigo Testamento foi escrito. O Pentateuco, os 5 primeiros livros, Moisés os escreveu nessa língua hebraica. Então, quem dominava essa língua não era qualquer pessoa. Só o fato de Paulo começar a falar nessa língua, os judeus já pensaram: peraí, vamos ouvir esse cara, porque esse cara é esperto. Peraí, não é qualquer cara não é qualquer pessoa. Então ele começa a fazer a sua defesa aqui. Eu não tenho tempo para adentrar em detalhes. Mas também nós vemos a eloquência de Paulo quando ele se dirige fazendo sua defesa a Festo, aqui no capítulo 23, a Félix, ao rei Agripa. Ele sempre com muita eloquência, ele fazendo a sua defesa e anunciando o evangelho por meio da sua eloquência. Mas quando voltemos agora para 1 Coríntios. Quando nós voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Ó Senhor Jesus. Paulo diz: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, Paulo não fez uso de eloquência. Ele tomou a cruz. Amém? Irmãos, se nós usarmos as nossas capacidades, se nós depositarmos as nossas confianças naquilo que nós temos, naquilo que nós sabemos, sabe o que é que nós vamos conseguir? No máximo, é tocar na mente das pessoas. Ó Senhor Jesus, o que nós precisamos, irmãos, por meio do testemunho desse homem, é saber, senão a Jesus Cristo e este crucificado.
nós precisamos experimentar a cruz de Cristo, irmãos. Aí sim, o nosso viver, o nosso falar, vai tocar no espírito das pessoas. Louvado seja o Senhor. Por isso que ele diz: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Não foi se apoiando no hebraico, no seu conhecimento. Senhor Jesus, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Nós vimos isso aqui na semana passada, que o evangelho de Paulo, anunciado por Paulo, não era fundamentado nas suas capacidades naturais, mas era a expressão, a demonstração do Espírito e do poder de Deus. Por quê? Porque Paulo andava e vivia no Espírito. Senhor Jesus, essa precisa ser a minha experiência, irmãos. Essa precisa ser a sua experiência. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos nos voltar ao Espírito. Irmãos, todos os problemas que nós temos na igreja é porque nós ainda vivemos muito pouco no Espírito. Senhor Jesus. Então aqui Paulo continua, né? No versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Então aqui nós temos a pessoa de Paulo. Essa pessoa que experimentava a cruz de Cristo. Apesar de toda a sua capacidade, não se apoiou na sua capacidade, mas depositou toda a sua confiança na cruz de Cristo. Por isso o impacto que ele teve e gerou toda uma igreja. Ou igrejas, melhor dizendo. O Senhor, por meio de Paulo, levantou dezenas de igrejas. Não porque ele conhecia muito, não porque ele tinha muito conhecimento, não porque ele falava bem, não. Mas porque Paulo experimentava a cruz e vivia no Espírito. Amém? Senhor Jesus. Então essa é a primeira lição que nós extraímos essa noite, irmãos. No nosso serviço ao Senhor, tudo que nós fizermos, nós precisamos nos apoiar no Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos experimentar isso, irmãos. Irmãos, o que o Senhor quer, na verdade, é um povo que tenha um viver que cause impacto. De modo que as pessoas que não creem vejam o viver dessas pessoas e sejam encorajados e sejam salvos. Irmãos, o cristianismo hoje degradado, e tem muitas pessoas muito eloquentes que falam muito bem, mas o cristianismo, infelizmente, é cheio de escândalos, de maus testemunhos. É o que o Senhor, quando o Senhor se referiu aos fariseus hipócritas: façam o que eles falam, mas não vivam como eles vivem. O que significa isso? Hipocrisia é você anunciar algo, mas não viver aquilo que você anuncia. Deus, ele não quer isso, irmãos. Deus, ele quer que eu e você sejamos pessoas que vivam no Espírito, que andem no Espírito. Amém? Senhor Jesus. Assim, irmãos, o nosso viver vai impressionar as pessoas. Do que adianta nós falarmos do Evangelho, da salvação, se nós não experimentarmos a salvação? Do que adianta nós falarmos da cruz e não experimentarmos a cruz? Qual é o impacto que isso vai ter nos nossos ouvintes? Nenhum, irmãos. Por isso que o Senhor deseja e está falando para nós, para que nós possamos nos incomodar. O Senhor está querendo nos incomodar, irmãos, essa noite. Irmãos, muitas vezes nós vivemos a vida da igreja durante anos. A maioria de nós aqui, a começar por mim, nós já vivemos a vida da igreja há mais de 10 anos, irmãos. Isso precisa nos incomodar, irmãos. O quanto de Cristo tem sido expresso no meu viver. Não adianta só eu falar. Não vai fazer diferença só falar. Se eu falo aqui usando a minha capacidade, eu posso até tocar
Quando vocês saírem daqui, vocês não vão nem lembrar mais do que eu falei. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter um viver. E esse viver depende da minha busca e da sua. A escola do Evangelho, irmãos. Nós não estamos na escola do Evangelho para buscar conhecimento. Não é não, irmãos. Acho que foi o Chico Zé, né? Que falou uma palavra aqui. Nós estamos na escola do Evangelho, irmãos. Sabe o quê? Fundamentando a nossa fé. Nós estamos estudando os fundamentos da fé. A fé, irmãos, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos na escola do Evangelho para ter mais fé. Para que mais fé seja gerada em nós. Amém? Encoraje você que não está participando a participar da escola do Evangelho. Nós estamos sendo muito ajudados. Não é que nós estamos estudando a Bíblia para ter muito conhecimento. Se fosse isso, irmãos, nós causaríamos uma grande confusão no nosso meio. Vocês sabem qual é a causa da divisão do corpo de Cristo hoje? Por que os irmãos se dividem? Por causa do conhecimento na letra, sem exercitar o espírito. Várias opiniões divergentes e diferentes. Por isso que causa toda essa confusão. Mas quando nós estamos no Espírito, Senhor Jesus, nós somos um. Amém? Então, a palavra precisa, em primeiro lugar, mudar a tua vida. Mudar a minha vida. Essa palavra, ela só vai mudar a nossa vida se nós a recebermos em nosso espírito. Amém, irmãos? Se nós recebermos essa palavra na nossa mente, ela não surtirá efeito. Para que a palavra de Deus possa produzir em nós o próprio Deus, é preciso que nós exercitemos o nosso espírito. Você sabia que você foi criado com o espírito? Quem é que sabia disso aqui? Levanta a mão aí. Bicho, muita gente não sabia, né? Nós fomos criados com o espírito, irmãos. Eu vou puxar só um versículo aqui, porque eu estou vendo que tem algumas pessoas em dúvida. Vamos aqui em Jó. Senhor Jesus. Existem vários versículos que mostram isso. Mas Jó é um deles. Senhor Jesus. Jó, me parece que é o capítulo 38, se eu não me engano. Quem é que lembra aí? 32, né? 8, não é isso? Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então aqui, ó, em Jó 32, 8 diz assim, ó, existem vários versículos na Bíblia que falam, atestam isso que eu estou te falando. Esse aqui foi o que eu me lembrei aqui, mas tem vários outros. Zacarias, 1 Coríntios, Provérbios 20, 1 Tessalonicenses e por aí vai. Mas por causa do tempo eu vou ler só esse aqui, que diz assim, ó: na verdade há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. O homem é constituído por 3 partes: espírito, e é nessa ordem que a Bíblia coloca, tá? Nós é que falamos corpo, alma e espírito, né? Nós invertemos. A ordem na Bíblia é do principal para o menos principal, ou menos importante, aos olhos de Deus. Primeiro é espírito, alma e corpo. Alma e espírito não é a mesma coisa. A palavra de Deus deixa isso bem claro. Poucos irmãos sabem disso. Mas existe uma diferença entre alma e espírito. Não vou ter tempo para falar sobre isso. Mas se alguém quiser, depois a gente pode ter comunhão, tá? Por que Deus criou o homem com o espírito? Porque Deus é espírito. O Senhor falou para Nicodemos, e nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Um princípio. Qual é o princípio? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Então, como é que eu posso compreender as coisas naturais, carnais? Com a carne, usando a mente, usando o corpo, né? E como é que eu posso tocar, compreender as coisas do mundo espiritual? Usando o meu espírito. Deus é sábio, irmãos. Amém? Por isso que Deus, deixou a palavra escrita, para eu tocar na palavra escrita, por meio do meu corpo. Mas Deus me criou com um espírito, para tocar nele interiormente.
Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Deus nos criou perfeitamente para o seu propósito. Amém? Então, como eu disse, a palavra precisa primeiro mudar a minha vida e a tua vida. Primeiro, vamos aqui em Tiago, capítulo 1. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Tiago, capítulo 1. Versículo 21 e 22. Quem achou, por favor, pode ler. Tiago capítulo 1, versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo. Sim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ó Senhor Jesus. Então essa palavra, irmãos, ela precisa, antes de mais nada, produzir algo em mim. Essa palavra é como um rio. Só que, muitas vezes, essa correnteza ela é represada, muito lixo jogado no rio. Quem conhece o rio Tietê aqui em São Paulo, né? Tem uma noção mais ou menos do que eu estou falando. E alguns rios também aqui na Paraíba. Muito entulho, não tem como esse rio fluir. É o que Paulo chama aqui de impurezas, acúmulo de maldade. O que seriam essas impurezas? Tudo aquilo em nós que nos impede de viver, de andar no Espírito. Tudo aquilo que há em nós, que nos impede, que nos impossibilita de tocar em Deus. Todos nós padecemos de impurezas. Uma definição clara de impureza: mistura. Vocês acreditam que isso aqui é água pura? É, né? Assim, mais ou menos, mas é, né? Não é 100%, claro. E aí, irmão, qual foi? Não, tá bom. Obrigado. Tá bom. Vamos considerar que essa água é pura. Por que ela é pura? Porque aqui só tem água. Tá certo? Mas se eu pegar aquelas coisinhas de chá, né? Esqueci o nome agora. De chá, né? Sachê. Se eu colocar aqui, vai mudar de cor dependendo do chá, não vai? Deixou de ser água pura. Por quê? Porque houve uma mistura. Mistura é o contrário de pureza. Muitas vezes, eu e você, nós estamos com o coração misturado com outras coisas. No nosso coração não só tem Cristo, mas tem inveja, tem vaidade, tem ambição, tem luxúria, tem mais o quê? Tanta coisa, né? Então todas essas coisas que nada mais são do que a manifestação da natureza pecaminosa, está lá em Gálatas capítulo 5, essas coisas são entulhos que precisam ser o quê? Despojados de nosso ser. Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Para quê? Para que a palavra em nós que foi implantada, a palavra de Deus foi implantada dentro de nós. Essa palavra é poderosa, irmãos. Amém, irmãos? Estão me acompanhando? Essa palavra, ela pode salvar a nossa alma. Mas muitas vezes ela não está produzindo com eficácia o seu poder por causa desse acúmulo de maldade e por causa dessas impurezas. Por isso, a cruz de Cristo, Senhor Jesus. A cruz é bênção, irmãos. A cruz não é sofrimento, não. A cruz é salvação para todo aquele que crê. Ó Senhor Jesus. Então Paulo continua aqui dizendo, tornai-vos, pois, praticantes da palavra.
Quando essa palavra, ela produz em nós salvação na nossa alma, nós vamos praticá-la espontaneamente. Por quê? Porque ela habitará ricamente em nós. Senhor Jesus. Eu não sei se os irmãos estão tocando no que eu estou querendo dizer. Essa palavra está dentro de você, irmão e irmã. Doida para jorrar. Mas muitas vezes ela está represada. Essas impurezas precisam, para que isso aconteça, nós precisamos experimentar a cruz. Senhor Jesus, quem aqui está disposto? Porque é uma questão de disposição, irmãos. É uma questão, a cruz é uma questão de disposição. Por isso que o Senhor fala assim, ó, Mateus 16, 24. Quem quiser vir. Vocês querem? Quem quiser. Vinde após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. Mas é quem quiser. Então o Senhor não vai nos obrigar a negar nós mesmos, a tomar a cruz e a segui-lo. Só existe essa maneira de segui-lo. Senão nós estaremos enganando a nós mesmos, como Paulo está falando aqui. Os anos se passando, né? Os anos vão se passando, nós vamos reunindo durante décadas e pouco dessa palavra constituída em nós. Quando eu falo da palavra constituída, eu não estou falando em acúmulo de conhecimento, não. Eu conheço os versículos, conheço os temas. Se for para falar sobre redenção, eu falo. Se for para falar sobre a transformação, eu falo. Não, não é isso. Eu estou falando da salvação da nossa alma, irmãos. Amém? Estou falando disso. Por isso, irmãos, que Paulo diz aqui, ó. Se nós não nos tornarmos praticantes, mas somente ouvintes, estaremos enganando a nós mesmos. O tempo passando e nós vivendo como se tivesse, né? Tudo bem. E aí até pode chegar para mim, Adriano, e aí, está tudo bem? Eu posso até dizer, não, irmão, está tudo bem, graças a Deus, está tudo em paz. Deus sabe que não está, ou não pode estar. Por quê? Coração impuro. Se eu viver a vida da igreja cultivando esse coração impuro, irmãos, nós estamos aqui na vida da igreja, irmãos, nos preparando. Isso precisa ficar claro para nós, irmãos. Eu vou trazer só uma ilustração aqui para vocês, tá certo? Para vocês entenderem. Ó, existe hoje no Brasil, são números tristes, esse que eu vou colocar aqui agora. Existe hoje no Brasil 13,2 milhões de desempregados. É uma massa, é um país inteiro de desempregados. É um dado chocante, não é? São Paulo é a maior cidade da América Latina, só perde para a cidade do México e Nova York, nas Américas. São Paulo tem 12 milhões de habitantes, imagine. Então aqui você colocaria São Paulo mais João Pessoa e região metropolitana de desempregados. É muita gente, irmãos. Certo? Agora, por quê? Claro, o país está economicamente em recessão. Existem vários fatores que determinam isso aqui. Mas existe uma causa que é primordial, que todos os especialistas falam. A grande maioria desse pessoal aqui, eles não se prepararam, guarda essa palavra, para o mercado de trabalho. São pessoas que não têm uma profissão. São pessoas que não estudaram. São pessoas que não se qualificaram para o mercado de trabalho. São pessoas que muitas vezes não têm nem o ensino fundamental completo. Às vezes, e muitas vezes, existem vagas de trabalho. Mas existem determinados ofícios que exigem um mínimo de qualificação. As pessoas não têm, por isso que elas não conseguem ocupar. Os irmãos estão entendendo? Até mesmo para ser ME, sabe o que é ME? Microempreendedor. Você precisa se qualificar, fazer alguns cursos, né? Como gerir pequenas empresas, como administrar negócios e tal. Existe um mínimo de qualificação, de preparação.
Se na nossa realidade secular existe isso, imagine no que se refere ao reino de Deus, irmãos. Você está preparado? Claro que não, mas nós podemos dizer assim: eu estou me preparando. Amém? Amém? Senhor Jesus, hoje, aqui, nessa reunião, nós estamos sendo preparados para reinar. Amém, irmãos? Não perca tempo. Faça cursos. Tome a cruz. Siga o Senhor. Vá no dia 30 pregar o evangelho lá no Trauma. É dia 30, né? Aproveite as oportunidades. Senhor Jesus, fundamente mais a sua fé. Venha para a escola do evangelho. Amém? Coopere junto com os irmãos. Vá para Lagoa Nova, Lagoa Seca, pregar o evangelho. Invoque mais o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Essa é a maneira, dentre outras, de nos prepararmos para reinar. Senhor Jesus. Então essa palavra, irmãos, essa palavra, ela precisa ser tomada no Espírito. Amém? Senão, não surtirá efeito. Por isso que eu queria fazer uma consideração aqui com vocês. Irmãos, olha só. Refletir. Eita. Não estão me ajudando. Vamos ver. Aqui. Refletir. Meditar. Eu vejo alguns irmãos usando essas expressões. Mas, irmão, deixa de ser radical. Só são expressões. Não faz diferença. Faz sim. Sabe por que faz? Porque são verbos. E verbos denotam uma prática. Se nós começarmos a praticar isso na vida da igreja aqui, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problema. Se a gente ficar refletindo sobre a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, vai ter muita divisão no nosso meio. Por quê? Pode colocar no dicionário, qualquer dicionário que for. Refletir e meditar são práticas da mente. É ponderar, é analisar. São práticas mentais. O que eu e você nós precisamos é desfrutar. Desfrutar envolve o espírito. Aqui é uma atividade mental e desfrutar é uma atividade do espírito. O Senhor disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém. Senhor Jesus, eu preciso comer da palavra de Deus. Eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Amém? Imagine você morrendo de fome, colocar um prato de comida na sua frente e ficar meditando, refletindo. Não, esse prato aqui, ele tem o feijão é rico em ferro. E a fome aumentando. E você, não, então eu não vou comer porque eu já refleti. Refletir e meditar se refere a ponderação, atividade mental. Mas quando eu desfruto da palavra do Senhor, como? Como é que eu desfruto? Eu posso desfrutar algo? Como? Comendo. Ó Senhor Jesus, estou desfrutando do Senhor, da vida do Senhor, desfrutando, exercitando o meu espírito, a vida vai ser gerada em mim. Amém? Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser desfrutada. Guarde essa palavra no seu coração. É desfrute. Quando eu comecei a reunir na vida da igreja, essa expressão, ela me impactou. Desfrutar, eu pensei, como é que a gente pode desfrutar Deus? Eu desfruto de um picolé, eu desfruto de uma pizza, não é? Eu desfruto de algo gostoso, como é que eu posso desfrutar de Deus? Como? Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor vem para mim e diz: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Senhor Jesus. Então eu posso desfrutar do Senhor no meu espírito. Louvado seja o Senhor. Ficou claro, irmãos? Senhor Jesus. Por isso que aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Oh Senhor Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Paulo diz aqui, ó. Aliás, eu acho que é 2, 4, 2. Porque tanto a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Senhor Jesus, para que a palavra produza algo em nós, ela precisa ser acompanhada de quê? De fé. Senhor Jesus, como é que eu vou ter fé? Analisando. Eu só vou ter mais análises, mais conhecimento, mais... Não que haja problema no conhecimento. Não há problema nenhum no conhecimento, desde que ele seja acompanhado de fé. Amém? Então nós precisamos acompanhar essa palavra de fé como? Desfrutando, exercitando o nosso espírito. Aí sim, será produzido cada vez mais fé em nós. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então esse era o encargo que... Voltemos agora para 2 Coríntios. Os primeiros versículos, né, do capítulo 2. De 1 Coríntios, capítulo 2. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos continuar agora. Tá certo? Então, irmãos, aqui a partir do versículo 6, Paulo começa a mostrar para nós a nossa grande dificuldade. Nós já sabemos que nós temos um espírito. Nós já sabemos que o Senhor criou o homem com um espírito, que Deus é espírito. João 4:24. Que importa com os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Para ter comunhão com Deus, adorá-lo só no espírito. Só que na prática, na realidade, nós temos uma grande dificuldade de exercitar o nosso espírito. É ou não é verdade? Vocês concordam comigo? Eu tenho muita dificuldade de exercitar o meu espírito. Se nós formos francos com nós mesmos, vocês vão dizer o que eu vou dizer agora. Vocês vão concordar comigo. Na maioria das vezes nós não vivemos no espírito. Não é verdade? Infelizmente. É um fato. Não é verdade? Por isso que Paulo diz aqui no versículo 6, ó. Senhor Jesus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Eu vou só abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que sabedoria é essa? Que Paulo está se referindo? A sabedoria de Deus? Dá uma olhadinha aí bem rapidinho. Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Ó Senhor Jesus. Amém? Diz aqui, ó. Na verdade, 1:27. Diz: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Esse era o mistério que Paulo se referia. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Voltemos lá para o capítulo 2, versículo 7 de 1 Coríntios. Mas falamos, aliás, versículo 8 agora. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Veja, irmãos, quando nós não tomamos a cruz, quando o homem não toma a cruz, ele não consegue entender Deus. Ele não consegue compreender os mistérios de Deus. Os irmãos estão entendendo? Porque se aquelas pessoas naquela época ou tivessem praticado esse princípio de negar os seus conceitos religiosos, eles não teriam crucificado o Senhor. Mas por causa da sua relutância, eles não puderam compreender que aquele homem era o próprio Deus e que o Deus Pai o havia trazido aqui na terra.
Eles não conseguiram compreender isso. Por quê? Porque não tinham esse princípio, o princípio da cruz. Muitas vezes, eu e você podemos cair nessa situação. Precisamos estar vigilantes. Quando nós não vivemos sob esse princípio da cruz, os irmãos vão falar, ou melhor dizendo, o Senhor vai falar por meio dos irmãos, e talvez eu e você, a gente não entenda, a gente não compreenda, porque são mistérios de Deus. Nós vamos ver os irmãos falando, como os fariseus viram só um carpinteiro, filho de José e de Maria, não viram o Cristo. Que o Senhor nos guarde, irmãos, dessa situação. Amém? Vamos continuar. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Irmãos, não é uma questão de ver com olhos naturais. Não é uma questão de tocar com as suas mãos, Senhor Jesus. Não depende da sua capacidade e da minha capacidade. O que Deus quer revelar, irmãos, para o homem, e tem revelado, não depende de órgãos humanos, de olhos físicos, de uma mente para entender. É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 10. Mas Deus nos revelou como? Pelo Espírito. Senhor Jesus, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Senhor Jesus. Irmãos, vejam a importância que nós precisamos dar ao nosso espírito. Se nós pudéssemos resumir toda essa palavra dessa noite, ela poderia ser resumida em uma palavra: espírito. Amém? Precisamos nos voltar ao espírito. Precisamos exercitar mais o nosso espírito. Aí sim, nós vamos compreender Deus, os seus mistérios, em todas as dimensões da nossa vida. No nosso trabalho, na nossa família, quando se levantar as tribulações, nós não vamos murmurar, nós vamos ver as mãos invisíveis de Deus trabalhando em nós. Senhor Jesus, porque muitas vezes nós murmuramos, porque nós estamos usando os nossos olhos físicos para enxergar. Falta cruz na nossa vida, faltam olhos espirituais. Ó Senhor Jesus. Paulo continua. Ele revelou pelo Espírito. O Espírito a todas as coisas prescruta, até as profundezas de Deus. Irmãos, compreendam, se nós estivermos no Espírito, nós vamos compreender até as profundezas de Deus. Deus vai poder falar para nós, vai poder nos revelar até as profundezas do seu coração. Senhor Jesus. Irmãos, se eu tivesse sentado aí, eu dava um pulo com uma dessa aqui. Eu estou aqui queimando aqui por dentro, sabe? Porque isso é maravilhoso, irmãos. Ó Senhor Jesus. Irmãos, imagine você poder experimentar as profundezas de Deus. Ó Senhor Jesus. Deus poder revelar aquilo que está no mais profundo do seu ser a você. Deus poder confiar em você. Se Deus for fazer algo em Campina Grande, Ele vai falar para você. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Não sei se vocês já tiveram experiência parecida com isso. Irmãos, a gente tem muito essa experiência quando a gente sofre pelo Senhor. Quando a gente paga um preço pelas coisas do Senhor. Quando a gente fica à frente de uma igreja, à frente de um serviço, que a gente começa a pagar um preço pelo Senhor. Eu creio que tem alguns irmãos aqui que já experimentaram isso que eu estou falando. Irmãos, como a gente desfruta do Senhor, irmãos. Como o Senhor fala para nós, no nosso coração. Muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, nós estamos sendo caluniados, mas é tão gostoso. É loucura isso, não é? O Senhor está conosco ali no nosso interior, dizendo assim, ó, não temas, vai, fala isso mesmo, é isso que eu quero que você fale.
E você, mas Senhor, os irmãos vão ficar com raiva. Fala, é isso mesmo, faz isso, faz aquilo. Irmãos, experimentar intimidade com Deus, ó Senhor Jesus, é algo que precisa ser a nossa experiência. Irmãos, o que vai nos sustentar na vida da igreja são experiências, irmãos. As experiências nos faz crescer na vida da igreja, na vida espiritual. Ó Senhor Jesus. É disso que Paulo está falando aqui. Por isso que no versículo 11 ele diz: porque qual dos homens sabe as coisas do homem? Até mesmo o homem. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Veja só, nem nós mesmos podemos nos entender, podemos compreender a nossa condição, se nós não estivermos no nosso espírito, exercitando o nosso espírito. Por isso que algumas vezes existem alguns irmãos, não sei se vocês já encontraram, que pararam de reunir, que pararam de desfrutar, que deixaram o caminho do Senhor e se voltaram para suas vidas. E Satanás deixa que eles até tenham sucesso. Obrigado, meu irmão. Para que eles não voltem mais. Então Satanás os aprisiona, né? Se eles não conseguiram ganhar dinheiro quando eles estavam no caminho do Senhor, quando eles deixam, aí agora eles vão ganhar, porque Satanás faz isso para que eles não voltem mais. E quando você se encontra com o irmão nessa situação, eles estão se achando que está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo dando certo na minha vida. Já encontraram pessoas assim? Não estão desfrutando, não estão reunindo, saíram da esfera do viver, estão agora numa vida secular, às vezes até mundana, pecaminosa, e está tudo bem, estão desfrutando do Senhor. Por quê? Porque até mesmo para que você se entenda. Você já teve aquela sensação, nem eu mesmo me entendo, não é? Se você estiver no Espírito, você vai poder compreender a sua condição. Senhor Jesus, no Espírito tudo nos é revelado. Amém, irmãos? Tudo nos é revelado. E ele continua: assim também as coisas de Deus. Aleluia! Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um espírito com Ele. Se você estiver no Espírito, exercitando o seu Espírito, você vai encontrar alguém lá. Sabe quem é esse alguém? O Senhor Espírito. Aleluia! Senhor Jesus. Você vai encontrar o próprio Deus triuno, irmãos, no seu Espírito. Por isso, irmãos, que quando nós estamos em nós mesmos, a nossa alma não quer se voltar ao Espírito, porque ela sabe. Não sei se vocês já tiveram essa experiência aqui de ter uma raiva de alguém, uma situação no trânsito, que é bem comum, né? Alguém riu, é porque eu acho que já aconteceu, né? Está sendo filmado. Então veja só, irmãos, o cara na moto, sempre é motoqueiro, né? Ele vai me dar um trancão, aí aquela raiva. Se eu me voltar ao Senhor ali, se eu conseguir me voltar ao Senhor ali, irmãos, você é um exemplo assim, bem ordinário, mas o que eu estou querendo dizer a vocês é o seguinte: quando o nosso ser se volta para o Espírito, não há outra chance. Nós vamos encontrar Deus lá, irmãos. Amém, irmãos? E ao encontrar Deus lá, você e eu, nós estamos aniquilados, nós somos preenchidos com a vida de Deus, a ponto de descer, chamar o motoqueiro: vem cá, eu quero orar por você. Se for o caso. É Deus mesmo. Isso é possível no Espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Porque as coisas de Deus, né? Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, Senhor Jesus, e sim o Espírito que vem de Deus. Aleluia! Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Deus te concedeu o Espírito. Fala para o irmão que está do seu lado: ó, Deus
te concedeu o Espírito, meu irmão. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Senhor Jesus, Ele nos concedeu o Espírito. Nós não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o próprio Deus em nós. Aleluia! Senhor Jesus, eu sou casa, né? Eu sou o lugar de Deus, Deus habita em mim. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, ter essa certeza. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então ele diz assim que isso foi gratuitamente, isso é graça, né? Foi gratuitamente. Irmãos, nós fomos capturados. Eu estava compartilhando outro dia, não sei se foi com o Josinaldo, foi com algum outro irmão. Nós fomos capturados. Ele depositou Ele mesmo em nós. Nós temos a mesma experiência que Paulo teve. Nós somos escravos de Cristo hoje, irmãos. Olha, eu não sei qual a condição de vocês, Deus sabe. Você pode até sair daqui depois e pecar em algum lugar aí. Mas Deus te trouxe essa noite porque Ele está em você. Ele habita em você. Por isso que Ele trouxe você para cá. Você poderia estar no parque, no PP, agora uma hora dessa, né? Mas você está no Espírito. Senhor Jesus, você foi capturado. Não temos escapatória. Podemos até depois sair daqui, só Deus sabe, né? Mas eu digo a você, se você for sair daqui, eu não estou falando isso para ninguém não, estou falando assim, tá? Mas se você sair daqui essa noite e chegar lá no PP, lá no meio, eu vou te falar uma coisa. Em algum momento, o Espírito vai te incomodar. Vai dizer assim para você: o que é que você está fazendo aqui? Vá para casa. Senhor Jesus. Quem não tem a vida de Deus não tem essa experiência. Só quem tem a vida de Deus. Isso é uma prova viva de que você é salvo, de que você tem a vida de Deus dentro de você. Senhor Jesus. Para quem não crê na salvação, né? Para quem crê que a salvação se perde, perde nada. Se fosse possível, que não é, se nós estivéssemos no inferno, o Senhor estaria lá dentro de nós, lá no inferno junto conosco. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o versículo 13, vamos adiantar aqui para a gente concluir. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Sim. Olha que riqueza. Olha só, irmão, vou ler mais uma vez, ó. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito. Tudo isso que vocês estão falando, que vocês estão ouvindo no alimento diário, não são palavras de homens. Tudo que nós temos ouvido na Bíblia e lido, não são palavras de homens. São ensinamentos do Espírito, irmãos. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu não creio que é irmão fulano, irmão cicano, não. Eu creio que Deus está falando por meio deles. Eu creio nisso. Se nós tivermos essa prática, isso vai nos salvar de muitas coisas, de muitos problemas. De partidarismos e preferências, por exemplo. Né? Porque nós não vamos ver o homem, nós vamos ver Deus falando por meio do homem. Amém? Senhor Jesus. Então vejam só. Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo com o quê? Coisas espirituais com espirituais. O que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, como tocar em coisas espirituais, meditando, refletindo, usando a mente, usando a nossa capacidade? Não, irmãos. Só é possível conferir usando o nosso espírito. Amém? Se você tem dúvida do que os irmãos estão falando no alimento diário, se você tem dúvida do que está sendo escrito na palavra, se é ou não, exercita o seu espírito. Aí você vai tirar suas dúvidas.
O Espírito em você vai mostrar. Porque nós conferimos coisas espirituais com espirituais. Louvado seja o Senhor. Aqui está o segredo para nós, irmãos. O irmão até fala no alimento diário, eu não vou ler porque não dá tempo. Nas páginas 114 e 115. Como reagir diante da palavra profética? A palavra que dá direção ao povo. Acho que foi Rosseni que falou sábado aqui, não foi? Sábado à noite. Existe o falar individual, né? Tem muita literatura por aí, boas. Existem autores cristãos muito bons, mas falando sobre questões individuais. Espiritualidade, né? Coisas individuais. Mas Deus ele tem um falar para conduzir o seu povo. Nós vimos o exemplo de Moisés tratando de assuntos individuais ali, de contendas, né? Até que o sogro dele chegou e disse, não, divide e tal, né? Ali era uma situação de falar particular. Mas Deus usou Moisés para conduzir o povo a Canaã. Esse é o falar profético. Então, se nós temos essa dúvida, vamos exercitar o nosso espírito, amém, irmãos? Conferir coisas espirituais com espirituais. Tenho certeza que o Senhor vai tirar tudo o que é de dúvida. O versículo 14 diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vejam, irmãos, o centro dessa mensagem de hoje, exercita o Espírito, se volta ao Espírito, usa o Espírito, né? Use o Cristo interior, exercite o seu Espírito, as coisas espirituais, ou melhor dizendo, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não entendem, por meio da razão, da lógica, o homem natural não vai compreender as coisas de Deus, não compreende, porque aos olhos humanos são loucura. Ó Senhor Jesus, não dá para entender, elas se discernem só espiritualmente. Então, se nós não exercitarmos o nosso espírito, não haverá discernimento. Nós corremos um sério risco de estar ofendendo homens que estão sendo usados por Deus, mesmo no nosso zelo de guardar os irmãos, né? De edificar a igreja. Saulo de Tarso tinha esse zelo, mas como ele não tinha discernimento, ele estava perseguindo o próprio Cristo, a igreja de Deus. Nós corremos esse risco. Se nós não estivermos exercitando o nosso espírito, nós podemos estar o quê? Trazendo sobre nós a disciplina de Deus. Um irmão falando por Deus, nós não tendo discernimento para identificar se é de Deus ou não. Ou então o contrário, tem alguém que você gosta, você tem uma afinidade natural, está falando, né? Só que ele está dizendo que está falando por Deus. Só que não é de repente. Ou então ele está falando algo contra o falar de Deus. E aí? Mas eu gosto dele, é um cara, irmão bacana. Não é uma questão de afinidade natural, irmãos. É uma questão de nós discernirmos no nosso espírito. Amém? E só é possível esse discernimento no nosso espírito. Vamos ter cuidado com isso. Senhor Jesus. Então, concluindo aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Amém, irmãos? Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Veja só, o homem espiritual. O que é o homem espiritual? É aquele irmão que vem aqui no púlpito e libera uma mensagem que vocês ficam assim. É também, irmãos, é também. O homem espiritual, ele tem muito encargo, ele tem muito poder no seu falar. Mas é muito mais do que isso. É um homem que anda e vive no espírito. Esse é o homem espiritual. Amém? É um homem que compreende as profundezas de Deus. Esse é o homem espiritual. É um homem que tem comunhão com Deus. Que quando ele fala, Deus fala por meio dele. Esse é o homem espiritual. Amém, irmãos? Senhor Jesus. Então esse homem, ele é como um vento, como diz aqui. Não é esse versículo, né?
Aqui ele diz que, mas tem um versículo que fala isso, que o espírito é como um vento. Mas ele diz aqui que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Não é que ele não seja criticado, não é isso que o versículo está dizendo, certo? Não é isso que diz o versículo. Paulo foi um homem espiritual. Paulo realizou a obra de Deus. Esse é o homem espiritual. O homem espiritual é aquele homem que é um com Deus. Aquele que Deus usa, que Deus age por meio dele. Esse é o homem espiritual. Paulo foi julgado pelos coríntios muito. Amém, irmãos? Mas o que esse versículo quer dizer? Que aos olhos de Deus, Senhor Jesus, ele não é julgado. Diante de Deus, esse homem, ele faz a obra de Deus. Ele é um com a vontade de Deus e Deus pode contar com ele. Amém, irmãos? Senhor Jesus. E por último, diz: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo, Senhor Jesus. Isso é possível porque nós temos o Espírito em nós. Se nós formos homens e mulheres que vivam a vida da igreja, não de maneira negligente, se nós formos homens e mulheres que vivamos a vida da igreja buscando o Espírito, exercitando o nosso espírito, tomando e experimentando a cruz e Cristo, irmãos, nós vamos ser um com o Senhor, nós vamos viver exercitando o nosso espírito. E como eu já disse, quem é que nós encontramos no Espírito? Quem? O próprio Deus triuno. Amém? Então, irmãos, o que Deus falar, o que Deus pensar, o que Deus sentir, vai ser algo muito claro para mim, algo muito perceptível para mim. Eu vou poder ver, eu estou falando eu, mas eu estou falando nós aqui no geral, tá? Estou usando só como exemplo. Eu vou poder ver Deus em todas as situações da minha vida. Eu vou poder ver Deus nos meus problemas. Eu vou poder ver Deus nos meus sucessos. Eu vou poder ver Deus nos irmãos. Amém? Porque a minha mente é a mente de Cristo. Eu e Ele somos um. Nós temos uma relação íntima. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Amém? Senhor Jesus. Isso, o irmão fala no alimento diário, precisa mudar a tua vida e a minha vida. Amém? Isso precisa nos incomodar. Não é que agora nós vamos nos esforçar. Eita, agora eu vou fazer um esforço tremendo para viver no Espírito. Não, não é isso. O que eu posso fazer nesse sentido, e você pode fazer, é buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Amém, irmãos? Por isso que Paulo fala, vou encerrar agora, no capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, ele mostra a característica daquele que foi chamado. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Não, vou logo para o versículo 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Agora somos nós. Agora somos nós. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Sim. Então, irmãos, qual é a característica dos chamados? Eles invocam. Você invoca? Amém. Senhor Jesus. Amém. Você está invocando o nome do Senhor? Amém. Tem gente que só invoca na hora do perrengue, né? E tem gente que só invoca na hora que está feliz, que se sente feliz. Tem esses dois extremos. Mas tem aqueles que invocam em todo lugar. Ó Senhor Jesus, estou feliz. Ó Senhor Jesus, estou meio deprimido. Senhor Jesus. Essa é a característica. E invocar o nome do Senhor significa comunhão. Aqueles que foram chamados é aqueles que vivem na comunhão. Amém? Ó Senhor Jesus. Então, meus irmãos, fica o encorajamento. Espero que
eu tenha conseguido pelo menos 10% aí do sentimento, mas que nós possamos, a partir dessa noite, como é que eu poderia dizer? Nos preocupar mais um pouco, levar mais em consideração a necessidade que nós temos de exercitar o nosso espírito. Amém? Onde quer que você esteja, seja no Banco do Brasil, né? Seja no Lojão Pará, seja num posto, onde quer que você esteja, exercite o seu espírito. Amém? Vivendo assim, nós teremos a mente de Cristo. Seremos vencedores. O Senhor vai conseguir realizar sua obra completa em nós. Louvado seja o Senhor. 10 minutos em pequenos grupos.